Estamos em clima de NBA e vamos falar de NBA aqui para tudo e para todos, tanto no YouTube quanto também no portal de notícias, no Instagram. Então se liga, não deixem de acompanhar a área restritiva que vai ter NBA até não aguentarmos mais. Salve, salve galerinha do Área, Diego Silver, direto do QG do Área para mais um Basquetebol Boletim, trazendo aqui para vocês algumas curiosidades sobre as finais da NBA, sobre o confronto entre Golden State Warriors e Toronto Raptors, e é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Mas antes, aquela choradinha, não esquece de se inscrever aí, já desce lá, inscrever-se, ativa o sininho e vamos ficar de olho, vamos comentando, vamos conversando aqui embaixo, que eu vou trazer muita informação sobre a NBA para vocês, ainda mais porque estamos nas finais da NBA. Começando a falar de NBA, já vou avisando vocês que a collab do Área Restritiva com o Mundo Basquete continua. Vamos falar aqui sobre o confronto, e agora como é um jogo só, uma série só, melhor dizendo, como é uma série só, vamos soltar ali diversos textos abordando assuntos diferentes relacionados aos jogos entre o Toronto Raptors e o Golden State Warriors. Então não deixem de acompanhar aí o portal de notícias, porque lá no Área vamos falar de NBA nessa collab Área e Mundo. Além disso, hoje começa a promoção do Área Restritiva com a Suica Games e Animes, aquele sorteio do Funko do Michael Jordan. Se liga aí no Instagram do Área e da Suica, já não deixa aí de seguir os dois perfis, as duas páginas, porque as informações sobre o sorteio serão divulgadas lá. E hoje o sorteio começa, então se liga aí para não perder nenhuma informação, não deixar de curtir nenhuma imagem e comentar lá, porque as informações sobre o Air Jordan da Funko Pop, sobre o Air Jordan, vão sair lá, hein? Se liga, informações sobre o Air Jordan, beleza? Uma série cheia de recordes e cheia de história. Essa é a série, que é uma série inédita, pensando nos últimos anos de NBA, entre o Warriors e Raptors. O Warriors tem a chance aí de continuar acumulando recordes e começar a criar novos recordes e novas histórias a serem contadas, enquanto o Raptors está começando a criar a sua história. A primeira final da NBA da franquia, e aí agora você tem a chance aí de ver quem vai quebrar a corrente ou se os guerreiros da Ponte Dourada continuarão dominando a NBA pelos próximos anos, e é sobre isso que eu vim falar para vocês com 6 curiosidades sobre a série. Construindo uma história. O Warriors vem construindo a sua história. Essa é a 5ª final consecutiva da franquia. O Warriors alcança aí um feito só alcançado antes pelo Boston Celtics entre 57 e 66, com 10 finais da NBA consecutivas. 10 finais. E aí com isso, é claro, o Warriors se torna nesse momento a única franquia que pode desbancar aí ao Boston Celtics, caso, claro, chegue aí a mais 6 finais da NBA. Além disso, caso o Warriors vença as finais da NBA nessa temporada, o Warriors fica com 3 títulos consecutivos, conquistado da última vez pelo Lakers entre 2000 e 2002. E ainda, caso vença, o Warriors se torna a 3ª franquia com o maior número de títulos da NBA, passando o Chicago Bulls, ficando com 7 títulos, ficando aí atrás somente do Boston Celtics, que tem 17 títulos, e do Los Angeles Lakers, que tem 16. O primeiro a chegar lá, os Reis do Norte, os descendentes dos primeiros homens aí do Game of Thrones, chegaram às finais da NBA, sendo então aí a primeira final do Raptors. Mas se não bastasse, o Raptors é a primeira franquia que não está nos Estados Unidos a chegar a uma final da NBA. Então aí já é muita história. Então, caso vença, será a primeira franquia não americana, não estadunidense, a conquistar um título da NBA. No meio de tudo isso, não só de expatriado, aí os Reis do Norte chamaram aí uma legião de pessoas aí, de tribos, além da muralha. É isso mesmo, cheio de referência de Game of Thrones, porque eles são os Reis do Norte, e é isso aí.
Por que eu tô falando isso? Porque nesse momento o Raptors é uma das franquias com o maior número de expatriados, os maiores números de gringos a participarem aí do seu elenco, não só do elenco, mas do coach staff como um todo. Se liga aí, ó. Em todos os nomes aí que estão no Raptors estão os jogadores. O inglês Anunoby, o canadense Chris Boucher, da Espanha o Marc Gasol, Serge Ibaka, que é da República do Congo, e o Pascal Siakam, que é de Camarões. Além deles, o presidente Masai Ujiri, ele é da Nigéria, e ainda na coach staff tem o Sergio Scariolo da Itália, também do Congo, o Patrick Mutombo, e do Canadá, o Eric Kouri. Então, olha aí, galera, a pluralidade de etnias que tem no elenco do Toronto Raptors, sem falar aí que o Toronto Raptors já contou com brasileiros e jogadores de outros lugares do mundo. Galera, vocês não têm noção aqui, no meu prédio tem algum vizinho que tá ouvindo uns funk nervosos aí, num volume super alto, e eu faço a mínima ideia de que andar que seja pra eu ir lá bater. Falou, baixa um pouquinho, então se vazar o volume, galera, ou se eu começar a dançar aqui do nada, é porque o funk ali tá nervoso. O funk tá nervoso aqui do lado. Kevin Durant versus Kawhi Leonard. O Kevin Durant ainda é dúvida, por mais que ele vá integrar aí o elenco, a delegação que vai para o jogo 1, mas não existe nada que prove ou que dê uma esperança de que ele vai jogar o jogo 1 das finais contra o Toronto Raptors. O Kawhi Leonard, até então, parece que mesmo que continue, meia bomba vai jogar e é isso. Mas o Rei do Norte nunca perdeu nos playoffs da NBA para o Durant do WhatsApp. É isso aí, galera. O Rei do Norte, ele nunca perdeu, por mais que antes ainda não fosse o Rei do Norte, antes ele só fosse lá o bastardo, ele nunca perdeu para o Kevin Durant durante os playoffs da NBA. A última chance que eles tiveram de se enfrentar foi em 2017, mas naquela série, quando o Kawhi ainda defendia o San Antonio Spurs, ele teve aquela lesão lá na panturrilha e não jogou, que acabou tirando aí ele aí, foi quando começou toda a novela entre Kawhi Leonard e a San Antonio Spurs. Caso o Durant volte, o Durant ele já é tido pela imprensa norte-americana como um dos prováveis MVPs das finais da NBA, e claro que ele deve entrar aí nessa disputa com o brinquedinho assassino Stephen Curry, enfrentando também o Kawhi Leonard. Então, para ver aí quem vai ganhar o título de MVP das finais dessa novela mexicana, isso tudo caso o Kevin Durant participe. Apimentando ainda mais, a imprensa norte-americana tem feito algumas notas, alguns textos falando aí, comparando tanto o Kawhi quanto o Kevin Durant, fazendo uma disputa dos dois de quem seria o free agent na próxima temporada mais disputado da NBA, ou qual teria o maior impacto, dependendo das franquias, pensando aí nas possibilidades de onde eles vão jogar na temporada seguinte. O título nunca conquistado. O título de MVP das finais, ele é um título, é uma premiação que chama muita atenção. Porque diferente do MVP da temporada regular, o MVP das finais, ele é um título que ele é dado para o jogador que fez ali, ele é extremamente importante do decorrer da série. Não tem toda aquela história de o cara que ele é bom de grupo, o cara que é bom dentro e fora, como até eu trouxe aqui uns possíveis critérios para um MVP da temporada regular, por mais que não existam critérios estabelecidos, enfim, o MVP das finais da NBA, ele é um título que ele é dado para o jogador que desequilibra incondicionalmente. E o Stephen Curry não tem esse título. Mas espera lá, galera, eu não estou falando que o Stephen Curry não desequilibra, não que ele não seja importante para o Warriors, até porque ele claramente é importante, mas não foi tão importante, tão decisivo até agora nas finais. E aí a imprensa norte-americana acaba pegando um pouco no pé do cara, assim, falando, pô, você é um dos maiores pontuadores, então você não é melhor do que ninguém, porque você não tem um título de final, por mais que tenha conquistado 3 títulos da NBA, você não tem um MVP das finais. Para vocês terem uma ideia, os MVPs das finais dos títulos do Warriors são um título é do Andre Iguodala, e o Kevin Durant tem 2 títulos consecutivos. Então é claro
Caso o Kevin Durant não jogue ou não volte a jogar em alto nível nas finais da NBA, caso ele volte a jogar, o Stephen Curry tem grandes chances sim de conquistar o título, já que ele tem as suas médias aí muito mais altas sem o Kevin Durant em quadra. Se o Durant voltar e jogar aí, né, o fino do basquetebol, jogar de terno como ele tem feito, ele alcança um feito só alcançado anteriormente pelo Shaquille O'Neal de ter 3 títulos de MVP das finais consecutivos, passando o Michael Jordan, que tem 2. Nick Nurse está fazendo história. É isso aí, o Nick Nurse ele tem quebrado algumas barreiras entre a NBA G-League e a NBA. Ele é o primeiro técnico que saiu da NBA G-League a comandar uma franquia da NBA, sendo aí nesse caso, claro, o primeiro técnico que saiu da G-League a chegar às finais da NBA, podendo ser aí o primeiro técnico que saiu da G-League a conquistar o título de campeão da NBA. Ele já era o primeiro técnico e o único técnico até então da NBA G-League a conquistar títulos da liga por 2 franquias diferentes. Ele tem títulos por 2 franquias da Liga de Desenvolvimento diferentes, sendo o único ao conquistar isso. E ainda entra no seleto grupo, aí no clube do Bolinha, dos técnicos que chegaram às finais da NBA em sua primeira temporada como head coach de uma franquia. E galera, nesse clubinho tem aí o Steve Kerr, que chegou no primeiro ano aí, de técnico do Golden State Warriors na temporada 2014-2015, e David Blatt, que enfrentou o Steve Kerr quando era técnico do Cleveland Cavaliers, enfrentou, perdeu, e aí na temporada seguinte foi demitido, o que foi uma pena para o Cleveland Cavaliers, mas é isso. Steve Kerr fazendo história. O Steve Kerr é o técnico queridinho das massas, por ele tem toda uma questão aí de tratamento de grupo, algo parecido com o que o Phil Jackson fazia, e ele que foi atleta do Phil Jackson, é o primeiro técnico da história da NBA a chegar a 5 finais de NBA consecutivas nos seus primeiros 5 anos de liga, o que mostra que o cara estudou muito, que o cara é bom e tudo mais. Ele agora é o 7º técnico de uma lista e um ranking de número de finais dentre os técnicos da NBA. A lista é encabeçada pelo Phil Jackson com 13 finais já disputadas, e se liga aí em todos os números no ranking de técnicos da NBA. Você tem, depois do Phil Jackson, o Red Auerbach, Pat Riley, John Kundla, Greg Popovich e o Casey Jones. E aí depois dele, o Steve Kerr com 5 finais consecutivas, Phil Jackson tem 13, o Casey Jones tem 6 finais de NBA. Menção honrosa à história dos técnicos. Steve Kerr, ele disse em uma entrevista que quando ele foi ali entrevistado e acabou fechando com o Golden State Warriors no começo aí da temporada 2014-2015, ele tinha insinuado, ele já tinha deixado no ar ali que ele queria que a franquia também contratasse o Nick Nurse para fazer parte aí do seu coach staff. E aí no meio dessas conversas ali, eu não sei até onde as conversas foram, o Nick Nurse acabou fechando com o Toronto Raptors para fazer parte do coach staff do Dwayne Casey, que foi demitido na temporada passada, mesmo sendo o técnico do ano, e aí o Nick Nurse assumiu a posição. Então olha aí, ele acabou fazendo, querendo ou não, a escolha certa, porque se ele tivesse ido como assistente de Steve Kerr, provavelmente ele continuaria lá ou teria sido contratado por uma outra franquia, o que talvez não levasse ele aí às finais da NBA, que é o que aconteceu nessa temporada. Menção honrosa, Linsanity. Galera, todo mundo aqui já ouviu falar Linsanity, ou pelo menos já prestou atenção que tem ali um asiático ali no meio de alguns bancos da NBA, no caso agora do banco do Toronto Raptors. Esse é o Jeremy Lin, e aí é que tá, galera, se não fosse o Golden State Warriors, não existiria Linsanity. Porque ele não foi draftado, ele que é o primeiro jogador a sair de Harvard a jogar na NBA, o primeiro jogador do Taiwan, descendente de taiwaneses, a jogar na NBA. Ele não foi draftado, e aí no meio ali dos training camps, da Summer League, ele foi convidado a fazer parte do elenco do Golden State Warriors.
Tudo isso aconteceu na temporada 2010-2011, ele ficou essa temporada inteira no Warriors, não teve muito tempo de quadra, acabou sendo dispensado no final da temporada, seguiu aí o seu rumo, fazendo aí os training camps, participando de pré-temporada, Summer Leagues, e foi contratado pelo New York Knicks, aproveitou ali as oportunidades que teve, e aí o fenômeno Linsanity apareceu, ele virou titular do Knicks e tudo mais, e aí ganhou contrato com a Jordan e blá blá blá, e foi isso. E aí, o primeiro jogador que saiu de Harvard a jogar na NBA se tornou também o primeiro descendente de taiwanês, o primeiro jogador de Taiwan a ter um contrato com uma marca de material desportivo. E aí, ele que já era o primeiro a jogar na NBA, então ele é cheio de primeiro também, cheio de negitismo. Depois disso, ele passou por algumas franquias, teve os seus momentos não tão grandes quanto ao demonstrado quando estava no New York Knicks, e chegou agora ao Toronto Raptors e está numa final da NBA. Ele que tem aí, né, mais finais da NBA que o Chris Paul, e é isso. Mas então, essa final de NBA para o Jeremy Lin tem tudo aí, um pouquinho de, talvez um pouquinho de vingança ou um pouquinho de agradecimento, já que sem o Golden State Warriors não existiria Linsanity. É isso, galera. Essas foram as 6 curiosidades sobre essa série aí, sobre os playoffs da NBA, as finais da maior liga de basquetebol profissional do mundo. Lembrando que hoje começa aí a nossa promoção para o sorteio do Funko do Michael Jordan, uma parceria do Área Restritiva com a Suica Games e Animes. Tem as collabs do Área com o mundo e muito mais conteúdos para vocês. Se liga no Insta do Área, porque hoje também nós estaremos na NBA House. Aí eu vou postar tudo, o Bruno vai postar tudo, a gente vai fazer um videolog lá falando do evento, parecido com o que a gente fez na ESPN Party. Então se liga, se vê a gente por lá, vem trocar uma ideia, vem aparecer no vídeo, vem dar um salve, fechou? Não esquece de se inscrever, de deixar like, e se não compartilhou ainda, agora é o momento. Compartilha, beleza? Abraço!